Só para vocês apresentarem um minuto, assim, igual eu faço com meus alunos na mentoria, contar assim, o seu nome, o que vocês fazem e tudo mais. Deixa eu só... Eu sou a Nathalie, fundadora da NK, mãe da Ava e do Ezra, casada com o Tufi, madrasta da Sharon, amiga do Joca. Nossa, que trabalho, o maior trabalho essa madrasta da Sharon. Perfeito, obrigado, Nathalie. Ângela, por favor. Bom dia. Sou a Ângela Brito, tenho uma marca de mesmo nome, Ângela Brito. Sou cabo-verdiana, mas também sou carioca, vivo há 29 anos no Rio, então me considero completamente carioca brasileira. E é isso. Bom dia, eu sou Aaron Martim, diretor e fundador da Missi. Eu sou nascido em Sinop, interior do Mato Grosso, estou em São Paulo há 7 anos, tentando, de alguma forma, mostrar aí a potencialidade que a gente tem, desde a matéria-prima até o produto final. Obrigado. Obrigado, estou muito feliz com essa mesa, porque são 3 designers, empresários, visionários, que têm projetos de marca completamente diferentes, atuando no mesmo mercado. Então, vai ser muito interessante a gente discutir qual é o futuro da moda, né? Mas eu acho que antes de começar a falar de futuro, eu acho legal a gente falar de passado. Então, vamos começar com você, Nathalie. Eu vou fazer a mesma pergunta para os 3, porque eu acho legal a gente pegar o paralelo e os pontos de vista. Então, Nathalie, desde que você começou o trabalho com a NK, 97, né? Quais foram as principais mudanças no sistema que você acompanhou? Foram muitas, né? E como que a NK, que ações você tomou perante elas? Então, a NK foi fundada em 97, muito por essa minha paixão por moda, arquitetura, arte, mas eu também tinha uma paixão latente, que era sempre paralela assim, nas minhas decisões, que era o varejo. Então, eu falo que a NK ela foi meio sweet spot, assim, ela foi o encontro da minha paixão com o que eu sabia fazer, já de alguma maneira, geneticamente. A NK foi, de alguma maneira, olhou todas essas mudanças de mercado, e a gente sempre foi muito atentos a essas mudanças. Então, a gente teve mudanças de todos os tipos, de comportamento de consumo, comportamento de cliente, a internet, que fez completamente um jogo, embaralhou de novo todas as cartas, a fast fashion reembaralhou de novo todas as cartas, então, de repente, estava jogando pôquer, aí, quando estava no meio do jogo, era tranca. Aí você falava, bom, como é que eu me reorganizo com todas as coisas que eu sei? Você começou, o fast fashion começou mesmo a bombar no ano 2000, né? Porque foi o WGSN começou em 98, junto com a NK, que foi quando vocês começaram a ter informação dentro do escritório, né? Exatamente. E aí a moda ficou rápida. Exatamente. Então, a gente passou por esse movimento, aí a gente passou por esse movimento de a cultura de moda, aí depois a consciência de moda, aí depois o movimento de sustentabilidade, de responsabilidades sociais envolvendo a cadeia de moda, aí desembaralha de novo, aí o que era fast fashion não é mais tão fast assim, porque tem a ultra fast fashion. Então, acho que a gente vai olhando todos esses movimentos, mas é legal porque eu acho que a NK ela tem uma coisa muito sólida, ela tem assim umas premissas e uns valores muito sólidos. Então, a gente não vai muito nesse vendaval de várias tendências que vêm. Eu vejo várias marcas que elas tentam se adaptar a todas as tendências que chegam. Então, acho que a NK ela tem essa solidez de fazer um trabalho que é muito coerente, muito sério, muito respeitado, por a gente olhar todas essas tendências, adaptar algumas à nossa realidade, mas sempre com esse olhar de excelência, de cuidado, de uma curadoria e de uma moda brasileira feita no Brasil. É interessante o que você falou, porque uma roupa da NK é super identificável, né? Pode ter 10 anos ou ser de agora, assim. É um desafio não entrar nas tendências. Mas eu acho muito chato quando você entra, sei lá, na Nike, e numa loja de luxo e numa loja de fast fashion, e é tudo a mesma coisa. Acho que é muito parecido. Além da tendência de moda, que eu acho que isso sempre tem que ter, né, um pedaço da pirâmide de construção de produtos sempre é a inovação, é o que você se arrisca, é onde você testa os novos produtos, os novos mercados. E a NK tem muito esse DNA, né, de trazer inovação, de trazer o que a gente tem esse olhar para o futuro. Então, isso é super importante. Mas todas as tendências de varejo em si,
várias empresas se adaptaram e tem tendências que eu acreditava. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra e o tema era sinal by now, e que sempre achei uma roubadaça, porque, né, como é que você vai se estocar antes, você não sabe o que vai ser e tal. E eu fui escalachada assim, no palco, porque eu era a única contra. Aí depois se passaram 2 anos, aí realmente sinal by now não fez o menor sentido. Eu falei, eu queria que alguém um dia mandasse uma cartinha de retratação assim, da vergonha pública que eu passei, porque tudo era tendência, então todo mundo tinha que achar que tudo aquilo era muito bacana. Então, nem sempre concordar com o que todo mundo fala é o mais agradável, mas, às vezes, é o mais coerente. Então, eu sempre fui muito coerente com as coisas que eu acredito. Claro, erro milhões de vezes, mas até nos meus erros tenho coerência. Eu acho incrível o seu trabalho, eu sou muito fã. Airon, vamos contigo. Sua marca é bem mais jovem, né? Como que você tem visto? Quando foi fundada a Missy? 2018, 2019? 2018 foi a Missy é meu TCC de faculdade, né? A Missy é o TCC de faculdade do Airon, e eu fui na apresentação dele quase da faculdade. O projeto comercial mesmo, a gente só tem operação comercial 3 anos de operação comercial, é recente. E o que você acompanhou de mudança no mercado desde que você começou? Que foi uma explosão, né? Muito rápido. Sendo bem honesto com vocês, eu acho que eu nunca olhei para o mercado, para o varejo, ou enfim, para os meus concorrentes. Até, às vezes parece até pretensioso, às vezes. Assim, mas quem que é o seu concorrente no Brasil? Eu falo, cara, o meu concorrente é fazer com que o consumidor compre mais nacional e diminua a compra do internacional. Porque eu acho que a gente passa por um momento muito complexo desde a abertura do mercado do Brasil, né? Eu acho que desde quando abriu o mercado e a Gucci começou a parcelar em 12 vezes, a gente não viu mais grandes nomes do design nacional. Então, existe uma questão histórica de preferência do consumo do internacional, enfim, por todo o complexo de vira-lata que a gente tem para consumir algo brasileiro. O brasileiro, ele é o maior hater do brasileiro, a gente sabe disso, isso é complexo, é triste de assumir. Mas a mudança do mercado foi, para mim, a mudança de sociedade. Eu sempre olhei, e a Missy olha muito mais para a sociedade do que para o consumo, sabe? A Missy, para mim, sempre foi uma plataforma de materialização de um momento da sociedade, sabe? E isso reflete também no mercado e no varejo. Assim, essa é a minha visão. O seu trabalho é fantástico também. Agora, ainda bem que você começou a fazer roupa preta, né? Porque não, Airon só fazia tons de terra, e eu falava, Airon, não consigo. Mas eu entendo o que você está falando, eu não acho pretencioso achar que não tem concorrente, né? Como a Nathalie falou, é muito único, né? Eu acho que quando você segue, eu também sinto que eu não tenho concorrente no que eu faço, eu tenho parceiros, assim. Muita gente me compara com o Carvalhando ali, eu acho ele maravilhoso, perfeito, está aqui, foi o primeiro a chegar, entendeu? Assim, e acho lindo essa que eu falei da união. Ângela, vamos contigo. Quando foi sua marca? Foi fundada? A minha marca foi em 2014, né? Esse é o 9º ano, a marca tem 9 anos. E, assim, eu acho que nesses 9 anos, para mim, como uma mulher negra, as mudanças são um pouco mais profundas, né? Eu acho que a questão da inclusão, a gente tem a mais consciência sustentável, todas essas questões que a Nathalie já falou, mas eu acho que, para mim, essa questão da inclusão, para mim, foi a maior mudança que eu vi. Até inclusão sua? Ou é inclusão minha e de outras também. Eu acho que olhar para a moda, para outras narrativas, né? E para outros corpos, para outras etnias, eu acho que hoje, na moda, embora de maneira lenta, mas você consegue chegar num auditório como esse e ter um mínimo de diversidade, ou nos lugares você não se vê única, né? Porque eu, antes de ter marca, eu frequentava bastante. Embora eu tenha vindo para o Brasil fazer engenharia, porque no meu país não tinha mercado de moda, eu era daquelas que, em todas as palestras, em todos os cursos, paralelamente, eu fazia todos que eu pudesse, porque eu sempre fui fascinada. E eu era sempre a única. Exato. Então, assim, eu não tenho certeza, mas acho até que eu fui a primeira mulher negra no line-up da São Paulo. Eu tive um ano uma assistente maravilhosa que era negra e todo lugar que a gente chegava era só ela. Sim, exato. E ela tinha 19 anos, ela ficava super assustada. Assim, sabe? E isso para mim era estranho, porque eu sou cabo-verdiana, mas cresci em Portugal. Então, na década de 80, início da década de 80, então, assim, ali era normal não ter essa diversidade toda, porque a maioria das pessoas estavam chegando em Portugal e das ex-colônias, né? Então, a gente passava por isso. Mas aí eu via o Brasil na novela, então, quando eu cheguei aqui, eu achava, meu Deus, deve ser, assim, uma maravilha, um país onde tenha tanta diversidade. E aí, quando você se vê única, você chega numa federal, na UF, éramos
10 cabo-verdianos, 3 brasileiros negros. Uma faculdade inteira federal. Então, eu começo a falar, mas cadê a diversidade? Então, assim, acho que uma das grandes diferenças que eu vejo é as pessoas estarem parando como brasileiros para prestar atenção à sua volta, né? Porque você precisa parar para prestar atenção. Porque se você vive num mundo que tem rosa, tulipa, margarida, e você está num campo só de rosas, né? A não sei que você se proponha a ser só rosas, mas você está num campo que é suposto ter todas. Você olha, só tem rosas, você não se questiona, você fala, calma aí, eu plantei só rosas, foi isso? Por que só tem rosas aqui, entendeu? Então, acho que a mudança que eu vejo é que, hoje em dia, as pessoas param, sem ser eu, que automaticamente vou prestar atenção, elas param para prestar atenção. Mas calma aí, estamos mais ou menos todos você, aqui. Como que é para a marca, Ângela Brito? Como foi tua entrada no São Paulo Fashion Week e essa notoriedade de mídia que você ganhou, enfim? Então, eu nunca... Porque seu produto é muito lindo. A Ângela é uma artista assim, plástica, ela tem um olhar assim, muito nunca bonito. pensei nisso. Assim, você não pensa quando vai criar uma marca... uma coisa que eu sempre quis eu sou muito reservada. Então, eu queria me expressar, e eu tenho muita dificuldade quando tenho que mostrar a cara. Tá aqui, eu tô... Exato, você sabe. Mas porque eu acho que a marca ela tem que falar por ela. Eu não tenho que likes, curtidas, seguidores. A marca está lá. Quando alguém fala, eu falo, tá. Mas cadê o seu Instagram? Não precisa. Eu tenho uma aluna não tem uma vida falou, interessante. Eu tenho 1.000 seguidores e 1.000 clientes. Falei, nossa, maravilhoso. Eu tenho 170 mil seguidores e 300 clientes. É muito diferente mesmo. É muito entendeu? diferente. Então, assim, como eu nunca pensei nisso, eu sempre pensei em fazer um trabalho que expressasse quem eu fosse, que tivesse minha identidade, que eu não precisasse mostrar a minha cara, e aí vem a internet, quebra tudo, vira tudo que eu tinha planejado. E agora eu estou nesse cara. E aí eu falava assim, não, eu vou fazer um trabalho de acordo com o que eu acredito. E se você acredita, alguém vai acreditar junto com você e vai te seguir, vai comprar. Então, não... você teve planejamento? Conexão de valores. Exato, a pessoa vai te seguir porque ela tem os mesmos valores que você, acredita na mesma coisa que você, a mesma visão, enfim, se identifica com o seu estilo, ou com a sua estética, ou o que você prega. Eu acho que é por aí. A gente não vai agradar todo mundo, mas quem se identifica, ela acaba seguindo. Né? Acho que... Olha, foi muito bom ouvir os três em seguida, porque são marcas tão diferentes, mas com propósitos tão parecidos, né? De fazer o seu, fazer bem feito, trabalhar para os seus clientes, de seguir suas ideias. Então, vamos falar um pouco de presente. Hoje, vamos começar com você, Nathalie. Vamos seguir essa ordem. Assim. Quais são os seus maiores desafios como empreendedora, como designer, dentro do mercado de moda? Assim, hoje, você está passando por uma super expansão. Eu sei que você mandou as fotos, a gente não vai passar, porque só você mandou. Mas eu pedi para ela, porque ela está abrindo loja no Recife, trazendo artistas locais e fazendo... Então, assim, é um momento muito interessante. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente do hoje, desse crescimento, né, porque é algo que você nunca... Então, a NK, eu encontrei o Carvalhal aqui, finalmente, eu acho que depois de 26 anos, eu estou na fase de colheita. Porque é verdade, com um empreendedor você tem que plantar muito. As pessoas, talvez, hoje, com essa coisa muito rápida de internet, as pessoas acham que elas começam a trabalhar hoje e tem que começar a colher amanhã. Demora pra cacete, demora muito. É muita dedicação, é muita hora atrás do balcão. Eu fiquei 26 anos com barriga atrás do balcão. Quem já me ouviu falar no podcast não é mentira. Eu, 18 anos, almocei na mesa do meu escritório, todos os dias. Então, foi uma dedicação muito intensa. O que acontece é que, na pandemia, eu tive todos esses sintomas de burnout, porque, além de tudo, você tem uma responsabilidade com todas as pessoas no seu contorno. Então, eu sabia que não havia dinheiro no mundo que pudesse salvar todos ou proteger a todos. Estávamos todos vulneráveis, e talvez esse tenha sido o momento mais importante da NK. E quando eu falo de cultura de empresa, porque talvez é o tema que mais me fascina, é a cultura da empresa. É o que a NK faz diferente do que os outros lugares. E a NK tem uma cultura muito rica, muito forte, muito estabelecida. Que essas nossas 3 palavras de ordem, de olhar, sentir e cuidar, elas servem para o todo. Elas servem para a gente olhar para a gente, olhar para o outro, olhar para o sistema de moda, olhar para a produção, olhar para a moda, cuidar e sentir de todos esses stakeholders também. Então, na pandemia, a gente teve assim, um período muito tenso, muito desafiador. A gente criou várias alternativas lá dentro daquele nosso ecossistema. Talvez tenha sido a maior integração que eu tive de empresa na vida, foi durante a pandemia,
porque a gente montou grupos com os pilares, diferente das empresas grandes e internacionais que já tinham os headlines prontos do que fazer durante a pandemia, a gente teve que criar os nossos guidelines. Então, a gente criou 6 grupos, com 6 pilares diferentes, com grupos completamente voluntários de dentro da NK. Então, tinha um grupo que ia falar só de clientes, um grupo que ia falar só de caixa da empresa, outro grupo que ia falar só de fornecedores. E o grupo ele era completamente diverso. Então, era costureira, manobrista, estoquista, e a gente formou ali como que a NK ia se portar durante os períodos pandêmicos. Falei para todas as pessoas lá da NK, vocês todos estão protegidos, eu vou queimar todo o caixa que existe na empresa, mas eu vou proteger esses meus stakeholders. Então, isso deu um senso de segurança e de pertencimento da NK, que hoje eu sou muito grata, porque essas pessoas são as que estão aí ralando. Deixa eu fazer uma pergunta só, desculpa me interromper, porque você contou isso na live que a gente fez da pandemia, né, que você falou que foi super importante. E foi mesmo, assim, foi bem emocionante, tinha muita gente acompanhando. E quero saber se continuam esses pilares hoje, como eles se transformaram pós-pandemia, porque foi uma estratégia brilhante. Olha eu com o projetor. Então, queria saber como que é hoje, se esses pilares se mantiveram, como que foi isso? Continuaram super. A gente programas que a gente implantou na pandemia, somos todos vendedores, então, desde o meu caixa, estoquista, manobrista, todos eles viraram vendedores até hoje, todo mundo tem o seu cadastro, o seu código para vender online. A gente criou um negócio chamado Banco de Tecidos, que, invariavelmente, quem trabalha com moda tem sobras de tecido, e a gente sabe que a gente reaproveita ao máximo, mas sempre tem uma sobra. Então, a gente criou um programa chamado Banco de Tecidos. Então, qualquer pessoa, de qualquer marca, de qualquer tamanho, pode ir lá e comprar a preços super simbólicos. Então, durante a pandemia, a NK salvou, eu acho que o estoque da NK salvou, acho que umas 250 empresas de pequeno porte, porque foram lá e compraram preços muito simbólicos, os tecidos que para a gente não faziam mais sentido, a gente não ia usar. Então, eu sempre penso em moda como um ecossistema que ele tem que funcionar e com todos os stakeholders em um ciclo que seja muito produtivo, um ciclo muito próspero. Porque, senão, não adianta. Só eu funcionar, eu morro. Se só eu... Então, quando a gente fala de concorrentes, eu também não enxergo absolutamente ninguém como concorrente. Eu enxergo como players desse setor, que eu também preciso desses players desse setor para continuar existindo. A gente continuou com vários desses pilares e depois da pandemia, eu tive uma certeza que eu queria passar para um outro lugar da gestão da empresa, e foi aí que eu contratei o Alê Sá, que entrou como CEO, e eu me coloquei nesse lugar onde eu sabia que era onde eu trazia mais valor, que é em pesquisa, que é em desenvolvimento de produto, em comunicação e marketing. E aí a empresa está nesse plano de expansão que é incrível, e esse plano de expansão é muito isso. Cada lugar que a gente vai, a gente olha para as belezas culturais e para a riqueza cultural de cada um dos lugares. Então, diferentemente de todas essas lojas de luxo, eu detesto a palavra luxo, tá, pessoal? A NK não é uma loja de luxo, ela é uma loja de relevância de moda. Então, tem Havaianas, porque eu acho super relevante para a moda, tem biquíni, tem marcas internacionais, nacionais, que fazem parte ali de um ecossistema de excelência de moda. Então, quando a gente fundou em Recife, eu falei, putz, eu quero o ícone de Recife. O que é mais importante em Recife? Quais são os aspectos culturais de Recife? Então, a gente convidou a oficina Brenan para fazer todo o painel da loja. Quem não sabe, Brenan é uma super artista ceramista de Recife, e a gente fez todo o painel da loja com o Brenan. Do Rio de Janeiro, a gente fez todos os provadores, eles têm os nomes, um chama Olinda, outro chama Maré. Do Rio de Janeiro, um chama Copacabana, que são todos referências às cidades que a gente habita. Então, eu acho que a NK é isso. A NK ela é uma alquimia que ela vai de A a Z, então ela vai de todos os corpos, mesmo, para todos os gostos, mesmo. De A a Z, que a gente fala bastante desse nosso alfabeto, mas com essa premissa desse olhar para a moda. Então, a gente tem esse super, super criterioso, e várias dessas premissas elas continuam até hoje, desses valores Quais são as 3 intrínsecos. palavras? Sentir, olhar, sentir e cuidar. Eu acho que eu me inspirei em você inconscientemente, porque eu tenho 3 palavras. Eu acho legal falar para vocês, porque o meu é educar, motivar e inspirar. Então, eu já sei, se eu não estou educando, se eu não estou motivando, se eu não estou inspirando, eu estou no lugar errado. Estou no papel errado. Você se pega várias vezes no papel errado. Então, eu acho legal, é difícil encontrar. E mudar também.
Mas isso acho que dá um senso de para onde voltar, né? Quando o mundo muda, fala, não, é isso que eu tenho que estar fazendo. Eu acho legal, muito. assim. Na NK a gente tem essas palavras de ordem e isso é um guia, isso é um balizador mesmo, né? A gente deveria estar fazendo isso. Então, uma empresa de 26 anos trabalhando nesse setor, que é muito desafiador no Brasil, muito, mão de obra é um super... fornecedores é super desafiador, mas assim, a gente não cruza a linha de coisas que para a gente são inegociáveis. A gente tem valores inegociáveis. A gente produz tudo aqui no Brasil, a nossa oficina é aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não tem matéria-prima fantástica como fora, então, grande parte da matéria-prima ainda vem de fora, porque nossos parques industriais, infelizmente, foram sucateados. Eu espero que, em breve, a gente possa ter melhores condições. Mas tem coisas que são inegociáveis. Então, a qualidade de trabalho das pessoas que trabalham com a gente são, assim, nossos grandes balizadores. A NK faz parte do GPTW há muitos anos. A NK foi eleita, esse ano, de novo, uma das 70 melhores empresas para mulheres trabalhar no Brasil. Então, isso são os valores inegociáveis da empresa. Então, a moda, para mim, ela é uma ferramenta de transformação, fotografia de sociedade e de desejos de consumo, mas eu, mesmo vendendo essa mercadoria que pode ser considerada luxo, mas que eu não gosto da conotação, eu vendo para mulheres que eu espero muito que sejam absolutamente nada alienadas, que sejam conscientes, que sejam curiosas, que sejam interessadas, que sejam éticas, que sejam responsáveis. Então, eu tenho o maior orgulho em vender para essas mulheres. Que maravilhoso. Só um comentário antes de passar aqui para a Iron. Foi almoçar com a Nathalie, aí eu falei, que legal, vocês pegam a cultura de Recife, quem vai? Ela falou, eu vou. E eu achei tão, assim, mão na massa, e é muito legal isso. Por isso que a marca tem alma mesmo, sabe? Você entra lá e você sente. O que eu achei muito bacana, né, dessa expansão, são 10 cidades, né? Gerar emprego, sabe? Cada cidade, ela me contou que tem 30 pessoas trabalhando e levar a cultura de moda, né? Você abrir lojas dos designers internacionais, criar treinamentos e tudo, como a NK faz, é genial, assim, parabéns mesmo, fico muito feliz. Iron, quais são os seus principais desafios hoje? Acho que falar que o Brasil faz sim luxo. Eu acho que é uma... Contar que o Brasil faz luxo. O Brasil faz luxo, o Brasil tem luxo, né? Eu acho que por mais que a indústria brasileira esteja realmente lascada, porque a gente veio numa fase de desindustrialização muito grande, o Brasil exporta commodity muito importante, né? Dá um exemplo claro da seda da Hermès e Dior, por exemplo, que é fabricada aqui. Pouca gente sabe disso, né? Eu acho que não só a matéria-prima e a mão de obra, mas eu acho que o luxo que a gente deixa de falar, e o que para mim é muito importante dizer que o Brasil é muito capaz, é em propriedade intelectual, né? Porque eu acho que eu vejo muita marca brasileira, enfim, ou até gringa mesmo, se posicionando como marca de luxo, mas que não tem propriedade intelectual nenhuma, né? Você vai na marca do fulano, na marca do ciclano, é realmente o mesmo produto. Se perdeu a identidade. Então, para mim, o Brasil faz luxo, a gente tem que se reconhecer. Para mim, é muito revolucionário o Brasil falar que faz luxo, porque o Brasil é um país... visão tão diferente da Nathalie. O Brasil, eu acho que por vivências mesmo. Eu acho que eu venho de um lugar, nasci no interior do Mato Grosso, e o luxo, para mim, sempre foi algo muito distante também. Eu fiz medicina, deixei medicina para fazer moda, porque eu queria trabalhar com moda, porque eu queria entender melhor como entregar para a sociedade aquilo que eu esperava que a sociedade queria, e o luxo era distante. Então, entender e ver luxo aonde a gente... Assim, é tudo, na verdade, começa do seu olhar para o luxo. O que é o luxo para você, né, Nathalie? Eu acho que a Nathalie, quando fala de luxo, ela fala muito mais um luxo que a sociedade, o consumidor, enxerga como luxo, que, para mim, talvez não seja luxo. Então, acho que é muito mais a gente tentar e ressignificar o que é luxo, né? Porque a Missy é uma marca de luxo que trabalha com a mesma matéria-prima que a Hermès trabalha, que hoje, por exemplo, na Premier Vision, a gente apresentou 3 bases de tecido junto com a Innovative, que é uma indústria nacional, e foram bases compradas por Loro Piana, Max Mara e Isabel Marant, da indústria nacional. Uma pergunta, seu preço é bem menor, mesmo sendo... Isso é interessante, porque... Eu comprei, hoje eu posso pagar a Missy, graças a Deus, porque quando eu conheci o Iron eu não podia. Então eu fiz questão, né? Só o blazer ele me emprestou. O resto tudo eu paguei. E aí, mas assim, de verdade, assim, tem um valor que para o Brasil eu acredito que é um ticket alto, mas mesmo assim é 1/5 do valor do que seria uma marca de luxo, como Prada, Gucci, que criam isso, né? Então, mas tem uma qualidade incrível.
Eu acho que o Brasil tem uma capacidade intelectual e de produção gigantesca e que a gente não, o consumidor não entende essa capacidade, o governo não entende essa capacidade, né? Eu tive uma conversa com a Janja, acho que as pessoas sabem que a Janja é uma cliente ativa nossa, sobre o que o governo faria para incentivar de fato o criativo brasileiro, porque criação envolve indústria, e o Brasil precisa ser industrializado, né? O Brasil hoje é o fazendão do mundo, ele vive de commodity. Enquanto isso, a nossa indústria, com uma capacidade absurda, que acabou de vender bases para Isabel Marant, para... Anteontem eu tive reunião com um cara que faz chapéu para Hermès, brasileiro. Então, a gente tem tudo isso, a gente não é motivado a ter tudo isso, tanto pelo governo quanto pelo consumidor, por questões históricas mesmo, sabe? O brasileiro, aqui todo mundo é novo rico. No Brasil é um país de novo rico, de novo acesso, que prefere consumir algo escrito Gucci do que buscar cultura, né? Acho que não existe luxo sem cultura. E não é a logo que vai fazer você ascender e entrar naquele certo grupo se você não tiver cultura, sabe? E a gente confunde isso e, infelizmente, as redes sociais acabam... Você sente pressão para fazer logo, para crescer? Porque eu apreciei muito que você tem um logo, mas que é preto. Porque se tivesse de cor, eu provavelmente não ia usar, mesmo eu amando a Missy. A Missy está crescendo, né? E acabo fazendo... indo para o comercial também. Vende mais. Você com o logo vende mais. Hoje, sim. Hoje eu tenho uma marca de desejo. Posso dizer isso, sabe? E a gente percebe nas vendas o quanto o produto com logo está tendo uma resposta relevante. É status na cultura, né? É status. É legal falar que assim, a gente tem lentes de luxo que são muito parecidas. A palavra luxo me incomoda porque, normalmente, o luxo ele é associado com valor monetário, né? Então, esse luxo que é o luxo que eu não acredito, que é o quanto mais caro ele custa. A gente opta em falar em excelência. Então, a gente tem uma excelência. A nossa matéria-prima, a nossa fábrica, o que a gente faz de nossos acabamentos lá dentro, eles são de excelência. Então, você pode virar um blazer de ponta cabeça. A gente tem um nível de excelência e de exigência do nosso produto que ele é considerado, por essa lente, um produto de luxo. A minha preocupação é sempre o produto de luxo ele ser colocado que seja um produto obrigatoriamente caro. E o luxo, para mim, é isso, é a beleza da construção, é a beleza da matéria-prima, independente de ser um chapéu de palha, porque o chapéu de palha ele é a excelência da construção, ele não tem luxo no material, mas ele tem luxo, ele tem a excelência na construção. Então, eu sempre tento linkar o luxo com essa excelência, e o luxo é isso mesmo, é quem tem essa lente de conseguir enxergar que existe um pensamento crítico através da construção de qualquer peça, né? A narrativa de qualquer uma dessas marcas. Então, esse Quiet Luxury finalmente chegou e, assim, de alguma maneira, é o mantra da minha vida. Eu acho tão interessante o que você falou, porque realmente é uma discussão do agora. Deixa eu só concluir, porque eu concordo, eu acho que a excelência está na matéria-prima, está no acabamento, mas, para mim, não existe mais luxo que propriedade intelectual. E é isso que fazem as marcas de luxo lá de fora, que a gente tem noção de quem é o diretor criativo, por exemplo. A gente compra pelo diretor criativo, porque a propriedade intelectual também é luxo. Eu acho que eu não quero ser diretor criativo da Missy o tempo inteiro, sabe? Eu acho que vai chegar um momento que vai mudar a direção criativa. E é isso que faz o luxo internacional ser o luxo, a direção criativa. E a gente não tem essa cultura no Brasil. Eu não sei quem é o diretor criativo. Eu quero usar a roupa das marcas de luxo nacional, por exemplo. Eu não sei. A gente não tem essa cultura, porque a direção criativa da marca nacional é copiar o internacional. Essa é a direção criativa, porque é isso que o consumidor quer. Então, eu acho que luxo é tudo isso que você falou, concordo totalmente, mas é principalmente direção criativa e propriedade intelectual. Essa é a minha visão. Bom, estou louco para ouvir a Ângela, porque tem um assunto que eu converso com ela que eu falei para ela não falar, mas vai ser interessante, porque a Ângela falou não me encaixo em nenhuma caixa do Brasil, né? Primeiro porque tem pouca gente que é de fora que mora aqui, de Cabo Verde. Daí tem uma marca de moda autoral, num momento de muita diversidade e... Hoje, quais são os seus desafios maiores no mercado, assim, como marca? Eu acho que eu vou começar do começo e depois vou para o luxo, porque acho que a gente acabou caindo no luxo. E eu fiquei aqui matutando sobre isso, porque eu estava falando ainda há pouco
com a Celina, porque ela é professora da SPM, e ela me chamou para falar, para dar uma palestra há 2 semanas, acho, e era sobre luxo. E aí, semana passada, esse fim de semana passada, sábado, eu tive que dar outra palestra no Mar, no museu lá do Rio, sobre luxo. Eu pensei, mas, gente, por que está me chamando para falar sobre luxo? Porque, assim, a minha visão de luxo, a minha ideia sobre luxo, ela é tão, acho que é tão fora da caixinha, que eu não sou a melhor pessoa. Qual que é a sua ideia sobre para luxo? falar. Assim, eu por exemplo, existem coisas que eu prezo muito. E para mim, assim, para você me chamar a atenção, é muito. Eu falo que eu sou uma pessoa muito difícil de você convencer de qualquer coisa. Eu, ao mesmo tempo, eu sou super fácil. Meus amigos falam, a Ângela fala, eu estou indo para Cabo Verde, eu tenho medo que ela me ligue falando, eu cheguei no Japão. Isso é totalmente possível. Porque eu gosto de mudar de ideia. Sou geminiana, gosto, acho que o mundo é sobre mudar de ideia. E, para eu mudar, você precisa me convencer. Você precisa ter excelentes argumentos. Então, para mim, eu acho assim, luxo, para mim, é você ser absolutamente coerente com o que você fala e prega. Né? Se você é uma pessoa, eu adoro acampar, coisa que eu odeio, enfim, não sei o que lá, e você está aí acampando, não sei o que lá, eu falo, puxa, que bacana. Assim, porque é isso. Eu não gosto, eu tenho rinite, eu gosto de cama, de lençol limpo, e eu não vou acampar com você. Nunca acampei na minha vida. Ponto. Eu tenho as amigas que adoram, elas falam, Ângela, não vai. Eu falo, não vou. Na próxima, quando você for. Então, assim, luxo é você ter noção de que você tem 24 horas por dia e que aquele crédito acaba meia-noite. E, assim, eu sou muito, muito ligada nisso. Eu falo, amanhã... Eu falo, mas amanhã é outro dia. Hoje eu preciso fazer isso, porque hoje eu tenho 24 horas. Então, luxo é tempo. Porque você não volta atrás, você não compra ele. O Bill Gates falou que a única coisa que ele não consegue comprar é o... Exato. Você não consegue comprar o tempo, você não consegue voltar atrás para fazer diferente. Então, assim, luxo são coisas que você não pode comprar de fato, né? Porque todo o resto que você pode comprar, eu não acho que seja luxo. Acho que é um bem material que, naquele momento, você acha que vai te fazer feliz. Né? E aí eu concordo com o Airan, quando ele fala do intelectual, concordo plenamente. Eu acho que a gente tem muito pouca cultura de moda no Brasil. Mas de moda, quando eu falo, nessa questão, realmente. Enfim, porque você compra pelos motivos errados, a maioria das vezes. Por que você está comprando isso? E a gente já teve essa conversa várias vezes. E você fala, Ângela, não sei o quê. Eu falo, mas eu não consigo entender porque você come na padaria X se você gosta da padaria Y. Não faz sentido, porque você sabe que, no final do dia ou lá no futuro, a padaria que vai existir é a X que você comeu a vida inteira. Porque a Y já vai ter desaparecido há muito tempo. Por quê? Porque você não investiu sua energia na Y. Você não deu seu dinheiro para a Y, você não apoiou a Y, então a Y não vai estar lá. Então, eu acho que luxo é você ser absolutamente coerente e, assim, se eu acredito no futuro tal, eu preciso colocar todos os meus esforços para que, no futuro, eu ainda tenha aquilo que eu acredito, meus filhos tenham. Luxo, para mim. O resto, eu acho que ele vai... Agora, se você me fala quais as dificuldades, eu acho assim... Como uma marca que tem 9 anos, e ainda assim me considero super nova, uma marca nova, por questões óbvias. E, assim, eu não sou brasileira, embora esteja que é 29 anos. Eu não tinha no Rio, né? Você tem no Rio. No Rio. Eu sempre vivi no Rio, desde que eu cheguei. Mas eu não tinha conhecimento, pessoas de moda, não sei o que. Então, assim, a moda, a minha marca, ela tem o seu próprio caminhar, que eu precisei entender desde muito cedo, até para criar a marca. Eu trabalhei 8 anos na área de tecnologia para juntar dinheiro e criar a marca. Como eu vou criar uma marca se eu não tenho dinheiro, não tenho conhecimento, a não ser o meu, que eu estudo desde criança? Eu falo, meu primeiro livro de moda foi aos 9 anos. Então, quanto a conhecimento, isso aí eu nunca me preocupei, porque eu falo, ok, isso aí, ok. Só que você precisa de matéria-prima, precisa ter funcionários. Então, assim, precisei trabalhar 8 anos para juntar e criar a marca. E aí você sabe que, para você que está começando e não tem conhecimento, você precisa ter o seu espaço de experimentação. Então, eu sabia que eu precisava ter um ateliê meu.
A primeira coisa era, eu vou ser aquela pessoa que vou virar à noite, sempre fui assim, então preciso ter o meu espaço, que não dependa de um terceiro, preciso que o cortador venha aqui, que a modelista trabalhe junto comigo, porque eu também modelo, preciso que a costureira, minha politista, esteja do meu lado, porque eu também vou sentar na máquina com ela. Então, a primeira coisa é entender como é que vai funcionar. Então, para mim, foi isso, me organizar, entender como é que ia funcionar e mergulhar dentro daquilo. Se vai dar na São Paulo Fashion Week, se alguém vai achar interessante, não é uma coisa... absolutamente é irrelevante, todo mundo que convive comigo sabe. Não, eu vivo lá intocada mesmo. Você quer me encontrar? Vai lá dentro do meu ateliê. Angela, então vamos mudar a ordem, só porque a gente está com o tempo curto. Eu quero abrir para perguntas. Então, são mais 2 perguntas que eu vou fazer para vocês antes da gente abrir para o pessoal. Então, vou reverter a ordem agora, já que você está com o microfone na mão. E dando um gancho no que você estava falando, qual que é a importância da sua imagem como figura pública para a marca? Porque no último desfile da Ângela, só para contar, quem não viu, todo mundo deve ter visto, a Camila Pitanga desfilou para ela e saiu na capa de todos os lugares, né? Porque o Brasil é esse, compra pelos motivos errados, como você falou, mesmo que ela é maravilhosa. Então, mas qual que é a sua imagem e você acha que ela impacta nos resultados diretamente? Se você aparece, se você fala, se você se expõe? Acho que sim. Isso realmente eu acho que é uma das minhas principais questões, porque eu realmente, se eu puder, eu acho que o último desfile foi o único que eu entrei. Se eu puder, eu não entro. Assim, porque eu não gosto, porque eu me sinto desconfortável, porque eu realmente, o meu negócio é atrás, é fazer. E aí eu me deparei com toda uma engenharia atual que você precisa aparecer, a pessoa quer saber o que você come, para onde você está, com quem você anda, o que você faz. Eu falo, mas para quê? Eu não quero saber da sua, por que você quer saber da minha? Não tem nada de interessante. Eu vivo falando, não tem nada de interessante para você ver. Todo mundo aqui na plateia quase é o maior desafio de todo mundo. Por isso que eu quero ver muito de vocês três, que são figuras públicas. O marido do Iron, ele falou para mim, você é uma figura pública, numa época que eu estava me comportando mal publicamente. E aí... que eu fui embora do Brasil. Aí... foi por isso. Eu entendi. Aí eu falei, eu não sou uma figura pública. Aí ele falou, você é. E aí, sabia que foi o Will, né, que me falou isso. Isso me marcou muito, porque é uma responsabilidade que você tem, né, que você à frente da marca. Mas eu também concordo com você, Ângela, assim, eu nunca mostrei minha casa lá, não mostro nada, assim, quando eu conto é marketing. Mas eu acho que a gente tem que ter a liberdade de ser indivíduos que gostam de coisas diferentes. Hoje em dia, é assim, se você quer, as pessoas querem muito impor comportamentos e padrões. Eu não gosto, isso não deveria impactar na minha marca. Porque você vai comprar a minha marca não por causa de mim, mas porque você gosta. Então, você tem que entender com você mesmo se a marca, de alguma forma, se não, é isso. Você tem a possibilidade de comprar. Agora, você olhar para mim, onde eu vou, o que eu como, se eu tenho like, se eu não sei, para você comprar, eu não consigo entender. É pelo produto, a relevância disso. Sim, sim. E o Iron, ele é um menino da mídia, assim, porque o Iron, além de lindo, é muito talentoso, então até eu, como jornalista, é muito fácil fazer uma matéria do Iron. Então, como que é para você trabalhar a figura pública, que para você foi algo que eu acho que... seu produto é bom, mas sua mensagem é incrível, mas ajudou muito a elevar a Missy rápido, eu acredito. Ajuda, eu acho que a Missy só é o que é, por exemplo, eu vou falar da Heineken. Eu sou embaixador e consultor de cultura e sustentabilidade da Heineken hoje. Eu ganho dinheiro para isso, é um dinheiro que eu injeto na Missy. Então, você sabe a dificuldade que eu tinha de aparecer, a minha equipe sabe, eles... a parte que está aqui o tempo inteiro fala posta mais, posta mais, posta mais. Eu realmente não gosto, tenho dificuldade, mas eu preciso, por dinheiro, né? Eu sou cobrado pela minha mãe para postar parabéns para o meu irmão. Eu falo, mãe, aqui é meu trabalho. Aí, sei lá, é a Sasha... Eu aviso meus amigos, eu não dou parabéns na internet. Minha melhor amiga está aqui, ela posta 10 stories meus e no dela eu não posto nada. Foi o tempo semana inteiro. Passada. Aí a Sasha posta uma foto comigo, eu me acho bonito, eu falo, reposto. Nossa, com a Sasha você reposta. Então, ela não entende, minha família não entende que é trabalho, sabe? Mas hoje são duas empresas completamente diferentes. A minha empresa, na qual eu monetizo através de publicidade, contratos com Heineken, com Nivea, enfim, com empresas que me dão dinheiro para fazer a Missy acontecer, porque eu não tenho investimento externo. E eu... com muita dificuldade, eu tento trabalhar cada dia mais na imagem pessoal, mas não é fácil para mim. Eu gostaria de não ter Instagram, assim, esse seria o meu sonho, mas é impossível porque eu preciso, financeiramente falando. Obrigado, Aaron. A Nathalie, eu queria ouvir de você também, porque a gente já conversou, eu tive um talk com a Nathalie alguns anos atrás no Luxury Lab, que a gente falou muito disso, né?
E a Nathalie começou a falar na internet, a aparecer faz pouco tempo, e para ensinar, né? É a impressão que eu tenho, assim, e queria que você contasse um pouco mais, e queria que você contasse se afeta o resultado da marca quando você aparece, porque você tem dado as caras mais na NK, né? Então, na tua palestra, que eu adorei o que você falou, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser sempre curioso. Então, eu já acho maravilhoso ter um time de pessoas aqui sentadas, porque vocês estão curiosos, né? Isso motiva a gente, esse conhecimento, que é um lifelong journey de aprendizado, eu acho que isso é a coisa mais legal que existe. E eu sou uma eterna curiosa, e estudo pra caramba, e vou fazer cursos onde eu posso fazer, e estou sempre enfiada. O Tufi, meu marido, outro dia falou, mas você pega um panfleto em farol, Nathalie. Eu pego um panfleto em farol, eu faço o que eu acho bacana de conhecimento, porque eu acho que todos eles são complementares. E eu sempre tive uma vida muito reservada, e sempre quis continuar assim. Eu acho que quando a gente se dispõe a aparecer em qualquer mídia, em qualquer evento, primeiro, ele tem que ter uma função, ele tem que ter uma finalidade. Então, eu realmente não apareço para falar o que eu comi no café da manhã, porque eu não acho que isso tem impacto na vida de absolutamente ninguém. E nem que horas que eu busco meus filhos na escola, e nem quais são as minhas rotinas matinais, porque eu realmente acho que isso não tem impacto. O que eu posso achar que eu tenho algum impacto é sentar aqui, é falar da minha experiência, que em algum momento que eu falo alguma coisa, tem um insight na vida de vocês, porque eu já tive muitos insights ouvindo pessoas que nem sabem que transformaram a minha vida. Então, quando eu estou aqui, uma manhã corrida, que a vida de todo mundo é corrida, para sentar e falar alguma coisa, puxa vida, eu espero que uma centelha do que eu falei tenha um impacto positivo na vida de vocês e que vocês saiam daqui falando, puta, que legal, que aquilo, de alguma maneira, transformou a minha vida. E o meu Instagram é a mesma coisa. Então, quando eu me proponho a falar alguma coisa no Instagram, que eu falo com propriedade do trabalho que eu faço e com o maior orgulho que eu tenho de ter essa empresa que é super... que eu tenho assim todas as credenciais para falar que eu construí uma empresa que é sólida e que eu me orgulho pra cacete do que eu construí. Aí eu tenho as caras de mostrar, falando sobre o meu trabalho. E que esse meu trabalho pode estimular várias outras pessoas a trabalharem com o que eu trabalho. Porque moda ainda é um lugar que as pessoas rechaçam, que deixam meio num canto. Eu atendo milhares de meninas que querem trabalhar com moda e falam, meu pai não deixa. Como se fosse quase uma prostituição. Moda é uma empresa, é uma indústria fantástica de se trabalhar. É um retrato de sociedade. Então, vamos esquecer essas coisas que também a moda é a vilã da vez. A moda é uma das vilãs, como a indústria automobilística e como todas as indústrias estão tendo que se transformar. Então, quando eu estou nesse papel de falar sobre isso, falar sobre consumo inteligente, falar sobre tecnologia na moda, falar de como se constrói coleção, como se perde menos, como se cria um ciclo próspero na moda, que é isso que a NK se propõe a fazer, um ciclo de prosperidade, que seja lá do cara que esteja plantando algodão, até a pessoa que vai vender a roupa na minha loja, e a pessoa que vai usar, se todos os ciclos forem prósperos, a minha função de moda está valendo. Fazer a camiseta de algodão básica, branca, que tem todo esse ciclo, que atravessa, que tem 150 pessoas envolvidas em fazer uma camiseta de algodão. Se ela transformou a vida dessas pessoas, para mim, a minha profissão já valeu. Tem o aspecto cultural, sim, tem o aspecto de criação, sim, que tudo isso vale muito, 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 mas a gente tem que lembrar que a moda ela traz um ciclo próspero. Nem todo mundo faz isso. Então, quando eu me proponho a falar de todos os cursos que eu faço, me coloco na frente no Instagram, que eu também odeio falar. Eu não falo nunca na minha pessoa para falar compre isso ou compre aquilo. Se eu falo alguma coisa, eu tento contar a história desta peça, a história desse estilista. A gente está falando agora do Alaia, que a gente relançou na NK, que, para mim, o cara foi uma revolução na história da moda, né? O cara, as propriedades, o cuidado, a qualidade, falando muito de mercado. A Alaia foi uma marca que foi comprada pela Prada. O cara tinha uma excelência tão louca pelo produto que a Prada devolveu para o cara, falou, não dá para você olhar par por par aqui e ver se as peças vão ser vendidas. Então, eu adoro trazer moda para um lugar de negócios. E esse negócio ele tem que ser o mais impacto positivo que a gente pode criar. Então, quando é nessa linguagem, para falar que moda é incrível, é a segunda empregadora de mulheres do mundo.
moda. Então, tem um ciclo virtuoso muito interessante para quem souber fazer. Então, eu estimulo muito que as pessoas trabalhem com moda de uma forma consciente. E, para mim, interessa menos se compra muito, não compra muito, consumiu muito. Assim, eu estou fazendo o meu papel de, até a roupa chegar na arara, ela é o mais correta e mais... sustentável não vou usar. E mais ética possível. Ética. Eu sinto que a tua voz é muito importante. Mais ética possível. Se a pessoa vai comprar, vai se desfazer, vai, assim... faz parte da minha narrativa falar o que eu acho que deve ser feito, as minhas sugestões, os meus conselhos, como eu faço para mim mesma. As pessoas que entram no meu armário quase sempre se decepcionam, porque é um armário pequeno, fora do que várias pessoas possam imaginar. Guardo as roupas, penso que minha filha vai usar. Para mim, essa sustentabilidade está na durabilidade das roupas, que eu penso muito nisso. Então, uma roupa de qualidade, que custe um pouco mais, que tenha uma durabilidade, eu acho que isso é uma chave que vira completamente o olhar de sustentabilidade, de longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair em um discurso de falar que a moda é a grande vilã. A moda ela tem os seus desafios, mas a moda também é a primeira indústria que vai revelar chaves de como destravar várias outras, porque a moda também tem esse papel. A moda ela arrisca, o que várias outras indústrias ainda não conseguem arriscar. A indústria automobilística é super difícil de você arriscar. Então, a moda ela propõe riscos. Agora tem uma indústria de carro que está testando couro de micélio no couro, que veio da moda, né? A moda está testando couro de micélio há um tempão até ver se dá certo. Então, a gente tem que usar a moda também para essa ponta de lança, e a moda é uma ponta de lança. E eu quero estar muito nesse lugar, eu quero que a NK seja lembrada como uma ponta de lança que testa coisas diferentes e que lança coisas diferentes. E não a moda, a roupa que a gente está usando aqui, que todo mundo tem milhares de opções para comprar. Só que da NK, o luxo da NK está a saber que, de ponta a ponta, a cadeia dela é ética. E esse, para mim, é o verdadeiro luxo. Não é o valor que pega no final, a matéria-prima. Assim, a cadeia inteira é próspera. Eu pago um fair price para todo mundo, eu não pago abaixo de tabela, eu certifico todas as minhas cadeias produtivas, a gente tem um centro de certificação, de visita para todas as fábricas. É mais caro? É mais caro. Mas... eu acho que é esse tipo de trabalho que a NK se propõe a fazer. Eu acho que, por isso, depois de 26 anos, a NK se mantém sólida, porque tem coisas que são inegociáveis para a NK. Então, é isso. É isso. Não, eu sinto que você pôr a boca no mundo... Você faz eu me sentir um pouquinho burro, mas eu acho bom, porque aprendo muito com você isso, porque a gente, às vezes, fica desapaixonado por moda, né? Quanta gente chega para fazer mentoria comigo que está desiludido com a moda, assim, porque ficar ouvindo coisas e porque, às vezes, entra num grande grupo e fica desconfortável com métodos de produção, sem entender a fundo. Mas, quando você fala dessa maneira, realmente a moda ela é inovadora, muito à frente dos outros mercados, né? E arrisca, e os ciclos de produção são menores, então o risco é menor também, né? Muito. A prototipagem também é mais rápida. Posso falar uma coisa? A gente Super. passou o tempo já. Pessoal, só para saber, alguém tem pergunta? Porque se ninguém tiver, a gente tem mais 10, 15 minutos. Se vocês tiverem, tem uma pergunta ali atrás. 2, 3, 4. Então, só pode 3 no máximo. A gente tem só uma coisa. Então, assim, um bate-bola rápido. Tenta responder assim, 1, 2 frases, a gente chama eles. O que você vê para o futuro da moda, que é o tema, né? Então eu tenho que fazer a pergunta principal. Iron. Eu acho que não existe futuro sem entender e conhecer melhor o passado. Eu acho que, principalmente para o consumidor brasileiro, é entender as questões históricas de por que o nosso consumo de moda é desse jeito. Eu acho que falta consciência histórica, social, de classe, para que a gente projete o futuro. Então, a minha dica é conheça a história, conheça o presente para projetar o futuro. Você faz um excelente trabalho fazendo isso, contando a história do Brasil em cada coleção. Muito bom. Ângela, alguém não passa para... Então,
Eu acho... Eu queria só falar uma coisa, mas é muito rápido, porque eu acho que você não respondeu a questão. O que eu achava que falta para as pessoas stylists? Eu acho que falta, talvez, um órgão um fundo no Brasil para quem está começando, em qualquer área dentro da moda, porque não existe. Então, aí você tem pessoas que adoram, que gostam, de certa forma, da mídia, e acaba tendo incentivo e patrocinador, tem outros que... E quem não gosta? Então, precisa ter um fundo para apoiar. Eu acho que isso seria fundamental. E a gente tem em todos os outros países, nas grandes capitais. No Brasil, não temos um fundo que regulamenta ou que apoia novos criadores. Entendeu? Só para finalizar. Isso é bem importante que você falou. Porque sim, eu acho que eu não sei como é que a gente... É uma coisa da gente sentar, reunir e pensar, porque existem todas as grandes capitais da marca. Não, a Heron, com 45 anos, vai ser o presidente desse fundo aí. Eu posso ser... Eu concordo totalmente. Inclusive, esses dias eu fui até, enfim, questionado sobre o nacionalismo, assim, mas precisa ser tão nacionalista? Sendo que hoje tudo é global e que a gente... eu estou competindo diretamente com o J.W. Anderson, com a internet. As pessoas, às vezes, têm essa noção, essa ideia de cabeça. Mas, gente, imagina a quantidade de incentivo na Europa que existe para a moda. Os juros reduzido. Se eu quiser fazer qualquer expansão hoje em dia, olha os juros que está no Brasil, praticado no Brasil. Não existe nenhum fundo, não existe nada. Enfim, então, eu concordo completamente com a Ângela. Local. E não... A gente é local, saiu do local para o global. Então, acho que ter essa noção, que a gente vê no nosso lugar de origem, mas a gente está exposto para o mundo. Né? E aí... Agora já me perdi. Futuro da moda. O que você vê para o futuro da moda? Eu realmente sou uma pessoa muito esperançosa com o futuro da moda, porque eu acho que não existem retrocessos, né? Por mais que a gente pense que está retrocedendo em algumas coisas, na pandemia estava todo mundo vibrando, aí hoje as pessoas falam, acho que está voltando um pouco, acho que não existe retrocesso, nunca. Então, acho que tudo que a gente vem lutando para ouvir outras culturas fora do eixo, virar o olhar para que não seja só do hemisfério norte para o hemisfério sul, acredito que novos corpos, novas narrativas, novas histórias, a inclusão de N estéticas diferentes, não ter um padrão, estereotipar um padrão estético, cool, sofisticado, eu acho que a moda caminha para esse lugar de total liberdade, que é o que ela foi criada para ser, né? Você ser um indivíduo, expressar sua individualidade, né? Acredito que eu vejo a moda muito nesse lugar, antes de qualquer outra coisa a nível de indústria, que eu acho que isso já é um outro lugar, né? Muito bom. Nathalie? Essa é uma pergunta que é sempre difícil de responder, mas eu imagino que o futuro da moda ele seja muito mais consciente, porque eu acho que todas essas narrativas elas estão cada vez mais brotando, elas estão cada vez mais na boca das pessoas, né? Então quer dizer que como a moda vai se portar? E eu acho que isso incomoda as pessoas que trabalham com moda, que isso é uma coisa que a gente vai fazer? Como que a gente vai se portar no mundo que está acontecendo uma guerra? Como que a moda se porta num mundo que é completamente desigual. Esse filme que você passou no começo é fantástico, porque ele é um soco no estômago mesmo. Como que a gente se porta num mundo tão desigual? Como que a gente fala de moda num mundo que tem todas as antíteses, né? Ele não é o mundo da moda não é um mundo brilhante, glamuroso, de sonhos apenas, que ele também isso tem que fazer parte da construção de moda. Mas como que o futuro na moda dialoga com todas essas coisas que a gente vê aqui? Então, eu, de verdade, espero que a moda abrace várias causas de menor consumo, de consciência em construção de materiais mais sustentáveis, mais nobres, mais duráveis, que a moda ela seja um pouco menos rápida, um pouco menos dinâmica, para a gente não ter esse consumo excessivo e, com isso, esse descarte. Então, eu acho que é uma lição que, aos poucos, ela vai sendo colocada. Então, acho que a moda tem essa responsabilidade de colocar um ritmo, imprimir um ritmo mais lento de consumo. Então, espero que a moda do futuro seja mais justa, seja mais equânime, que ela dê melhores oportunidades para as pessoas que trabalham na moda e que a moda do futuro seja um puta motivo de orgulho para quem trabalha com moda. Muito bom, é isso que você falou. Só para terminar, antes de passar para a pergunta que eu sei que a gente passou, queria complementar uma coisa da minha visão. Eu estive agora em Milão, no desfile da Prada, em junho, masculino, e eu não ia desde antes da pandemia. E algumas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro o circo das redes sociais, com os
tipo, parece um show, assim, sabe? Tem muita gente. Eu ia antes da pandemia, não tinha ninguém, assim, era um lugar muito discreto, tal. Então tem seguranças e tal, principalmente por causa dos influenciadores asiáticos, assim, que eu fui ver quem é, porque eu não conhecia nenhum, 15 milhões de seguidores. Mas depois, quando você vê a coleção, é difícil sentir a mesma emoção que eu sentia antes. Eu até falei isso num vídeo, porque tá tudo muito fotográfico. Eu mesmo filmei o tempo todo. Mas no dia seguinte, quando eu fui ver o Recife, fui entender, eu ficava só pensando na reunião da Milcha Prada com o Raf Simons, e aí todas as modelagens eram iguais. E eu percebi no dia seguinte que todos os influenciadores estavam com a mesma roupa. Então, tinham esses influenciadores gigantes, estavam todos com uma bermudona preta de nylon e uma camisa de nylon. Era igual, tudo preto. E aí eu perguntei, né, por que estava todo mundo igual? Aí ela falou, não, é um look só. Eles estão fazendo isso que você falou. Todas as silhuetas são iguais, para mostrar que você não precisa de tanta roupa. Então, essa é a nossa proposta de roupa. E os influenciadores todos iguais, enfim, eles querem que o homem da Prada seja marcado com aquele look. Aí eu vi aquilo e falei, cara, porque a gente apreciar esses pensadores, né, como designers, que é algo que agora ficou... Eu, como comunicador de moda, eu busco uma abordagem completamente diferente para falar isso, porque parece que ficou... A gente discutiu muito sobre luxo, né? Parece que ficou quase que feio falar de apreciação ao design. Uhum. E eu até fiz... Porque eu já postei, quando eu postei do Quiet Luxury, o pessoal escrevia assim, isso aí custa 45 mil reais, você está louco? Não sei. Então, eu comecei a receber um tipo de feedback do meu trabalho que eu nunca tinha recebido. Porque realmente todo mundo tem uma voz, então é complicado você encontrar. Por isso que você falou, eu odeio luxo, porque eu acho que assim chegou uma hora que o posicionamento que a gente toma como indústria, como profissional, é complicado, com esses problemas sociais todos. Mas acho que quanto mais a gente coloca a voz, e nem sempre as vozes, todo mundo tem que concordar o tempo todo. Mas é importantíssimo. Bom, pessoal, deixa eu só descobrir que horas são aqui. Tá. A gente já está no horário de terminar. Tem uma pergunta só a sua. Você quer fazer pergunta para quem? Leva o microfone ali para ele. Aí faz assim, por favor, se apresenta, diga seu nome, quem você é, o que você faz. E breve, para quem é a pergunta, tá? E aí a gente parte para o almoço. São duas, na verdade. Oi, boa tarde. Eu sou Renê Oliveira, jornalista. E eu separei uma pergunta para cada um, mas acabou que a Ângela e o Iron acabaram respondendo a deles, então eu sorteei a Nathalie para me responder. Depois de tanto tempo trabalhando com marcas internacionais, multimarcas, enfim, a gente também fala sobre marcas de propósito, e eu percebi que você tem um discurso bem alinhado com tudo isso e a necessidade de criar algo novo. Então, eu queria saber quando e como foi que surgiu essa sua necessidade de criar uma marca própria, né, de lançar as próprias roupas da NK, e como é que essa marca meio que faz sentido em existir dentro do seu universo, já trabalhando com diversas marcas e diversos outros formatos? Foi uma necessidade das suas clientes ou um sonho seu? E como é que essa marca vai se posicionar daqui para frente? Obrigada. Quando a NK foi fundada em 97, a ideia completamente júnior e completamente infantil era montar um mix que fosse muito parecido com as minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas edições, como uma pessoa que gostava muito de moda. E aí eu entendi que todas as marcas internacionais, primeiro, elas estão em estações opostas, né? Então, eu chegava aqui, comprava internacional, chegava aqui, toda a coleção de inverno dos importados estava com calor de 100 graus, e não fazia menor sentido. E aí eu comecei a montar uma coleção que fosse complementar, muito pequena, sem a menor pretensão, para ser a coleção que dava para você complementar com as marcas importadas. Isso é uma sabedoria do negócio. Você tem que ouvir o teu negócio, muito, muito, muito. Então, nem sempre a ideia do teu projeto é a ideia que vai acontecer lá na frente. Você tem que ouvir. E o que eu ouvia era que tem espaço para essa marca nacional crescer, tem espaço para crescer. E, realmente, eu tinha uma mesa de corte, uma costureira, e a gente ficava fazendo lá essa microcoleção. Que era complementar, gente. Ela não era nem coleção, tá? Ela era itens, ela era produtos.
E aí, essa parte começou a crescer, e hoje 80% da venda da NK vem de produtos nacionais, da marca que a gente faz aqui. 20% são essas pílulas, essas cerejas do bolo, que trazem a NK muito de trend hunter, né? Do que vem de novo no mundo, o que está brotando no mundo, o que tem de coisas diferentes, e do mundo inteiro, né? Não é só Europa, Estados Unidos, o que tem de novo. E a NK se propõe a estar nesse lugar também, a estar nesse lugar de propor o novo. Então, eu acho que a NK tem um futuro, se Deus quiser, enorme, e vai passar muito dos importados, porque os importados eles têm, sim, o seu charme, a sua sedução, mas eu acho que cada vez mais a coleção da NK ela faz cada vez mais sentido, porque ela é feita por brasileiros, criada por brasileiros, feita na fábrica ali, fora que a gente faz com as nossas demandas, né? Vai ter inverno no Brasil, a gente faz já achando que vai ter inverno. Lá ninguém está olhando muito se vai ter inverno no Brasil, não vai ter inverno no Brasil. Então, eu acho que faz muito mais sentido você ter uma marca brasileira, criada por estilistas brasileiros. Todos os meus estilistas foram formados aqui, cortador, modelista, piloteira. A gente tem uma fábrica, a gente produz tudo que é tecido plano, o que é incrível. Então, eu acredito que o futuro da NK tem assim uma grande parcela dessa marca nacional, e cada vez mais eu fui tão feliz de ver esse garoto, porque é um sonho tão incrível você conseguir conscientizar o brasileiro que a gente tem coisas inacreditáveis, que me emociona. O Iron fez ver o Brasil diferente, sabe? Tipo, eu tinha, não sei, eu nasci em São Paulo, né? Diferente dele que nasceu perto do Amazonas, e eu, quando a gente conversava bastante, aí eu fui viajar no Novo, fui para a Bahia, e aí tudo que eu via de esquisito, eu comecei a achar bonito. Tipo, eu vi um churrasco embaixo do caminhão. Aí eu mandava falar, Iron, olha isso aqui. Tipo, eu nunca tinha parado para olhar as peculiaridades que ele olha, né? Tipo, o gurgel na campanha, sabe assim? Bom, vamos lá. Faz a última pergunta aqui, porque senão vocês vão chegar no restaurante e não vai ter lugar para sentar. Oi, eu sou a Melissa, eu estudo negócios da moda, obrigada Jorge, inclusive, que me ajudou nessa loucura. A minha pergunta é para o Iron, porque recentemente a gente vê essa demanda pelo Brasil na moda internacional, desde o fast fashion, tem blusinha da Sub do Ed por 10 euros, escrito Belo Horizonte, as gringas não têm noção que é Belo Horizonte, mas também tem o Jacquemus, Carolina Herrera vendo para o Brasil, e mesmo assim a gente ainda tem esse síndrome do vira-lata, mesmo o internacional olhando para nós. Mas também essa moda internacional nunca é feita por nós. É feita por uma galera que é que nem o filme Rio, não tem noção. Como vocês acham que tem como levar essa moda brasileira, realmente brasileira, para fora e também mudar a síndrome vira-lata? Por que a galera de fora está querendo o Brasil e mesmo a gente ainda não quer? É triste, né? Mas é a realidade. Eu acho que enquanto a gente não se juntar para criar consciência de consumo, de fato, no consumidor, essa história não muda, né? Eu acabei de vir, eu estou com uma agência em Paris, hoje, que está me ajudando na expansão lá, e, enfim, um desejo absurdo na marca lá em Paris, numa abertura que eu não tinha aqui, sabe, quando eu comecei minha marca. As pessoas têm muita curiosidade do que é o Brasil culturalmente. A América Latina em si, ela é tendência. Nos próximos 5 anos a gente vai ouvir muito falar de América Latina. Inclusive agora a gente é semifinalista, Ângela também, de um concurso que é para mostrar os talentos da América Latina. Eu acho que a gente, como consumidor, como telespectador dessa galera que vem aqui, se apropria do que é nosso, sem trazer de volta, sem devolver para a sociedade aquilo que a gente tira dela, porque esse é o papel do designer, a gente se inspira em coisas. A minha forma de devolver para a sociedade aquilo que eu estou tirando dela, sem ser cobrado por isso, é em forma de reflexão. Eu tenho esse objetivo comigo. Seria muito mais fácil eu fazer roupa que está na moda, que todo mundo está fazendo, colocar minha amiga celebridade para postar, eu venderia. Eu não. Eu preciso devolver para a sociedade o que eu tiro dela, sabe? Então, eu acho que a população tem que ficar em alerta e trazer discussões, assim como o René Oliveira traz, sabe? Eu acho que fica a dica aí, quem puder segui-lo, eu sou super fã do trabalho dele. Ele realmente traz as reflexões muito importantes para a sociedade, sabe? Eu não vejo problema nenhum as pessoas virem para cá fazer desfile, fazer campanha, mas o que eles dão para o Brasil de fato? A gente é um país com uma mão de obra absurda, com uma indústria absurda, compra tecido aqui, produz produto aqui. Eu acho que não é um problema se apropriar do Brasil desde que você devolva algo para o país. É isso que eu tenho em mente. Muito bom.
Obrigado, Ayron. Vamos para a última pergunta, então. Tinha alguém aqui? Peraí. Mas ele foi o primeiro que levantou a mão lá atrás, a gente vai ter que encerrar, então eu vou chamar ele, porque só ele levantou a mão quando eu perguntei. Aí depois todo mundo perdeu a timidez. Então vamos lá, se apresente e fale para quem que é a sua pergunta. Meu nome é Guilherme, hoje eu sou CEO da Menat, que é uma marca de joia carioca, que a gente cria joias autorais, mas também cria joias para expoentes culturais, como o MC Cabelinho, o Lennon. E pensando na moda, eu queria muito entender de vocês a percepção do luxo, porque com o recorte cultural que a gente trabalha, quando a gente fura a nossa bolha, a gente é invalidado. Então, como que a gente lida com esse estereótipo? Porque, para a galera que acompanha, que é fã desses MCs, a Menat é um desejo. Quando a gente tenta furar essa bolha, a gente é visto como joia de favelado, joia de bandido, e aí perde todo o trabalho. Sua marca ela é grande com MC, você falou, é isso? O quê? Desculpa. Sua marca tem relevância com... Qual que é a sua bolha? É isso que eu queria entender. Ela tem uma relevância muito grande no recorte cultural, tipo, de expoentes culturais que vêm de baixo. Então, seja MC, seja um artista que vem de uma origem humilde. E quando a gente tenta adentrar dentro do mundo da moda, a gente é invalidado por esse estereótipo. E aí a gente está hoje num trabalho muito grande para tentar lidar com isso. E eu queria, tipo, um conselho de vocês de como que a gente lida com isso. Eu acho que a melhor pessoa para responder é a Ângela, para a gente fechar. Porque ela tem essa jornada e a gente troca muito sobre isso. E ela furou a bolha. Né? Ela está aqui, ela está no São Paulo Fashion Week. Enfim. Use sua voz. Eu acho que é uma questão assim, que me toca bastante. Porque, enfim, sendo uma pessoa como eu, você cresce ouvindo... Você já viu uma estilista preta? Você já viu... alguém igual a você na Casa de Criadores, você já viu na São Paulo Fashion Week, você já viu em Paris, eu ouço isso desde criança. Então, eu acho que aí você, talvez, se ater ao que os outros acham ou esperam, a expectativa do outro, ou o que ele acha, onde você se encaixa, acho que essa é a questão. Se você quer furar o que os outros falam, eu não leio crítica nenhuma sobre mim, nem positiva nem negativa. Todo mundo que convive comigo sabe. Eu não leio, não vejo, não sei, não quero saber. Porque se você falar negativo sobre mim, não vai me influenciar em nada. Eu vou continuar meu caminho. Se você falar positivo, também não vai tirar meu pé do chão. Excelente isso. Entendeu? Que você então, trouxe. assim, eu realmente não acho que isso vai interferir, porque se dependesse de você que está fazendo a crítica, eu nem estaria aqui, por que eu vou ouvir o que você tem a dizer? Né? Então, acho que é por aí, assim. Olha, perfeito. Obrigada. Perfeito. Não, siga seu caminho, faz o que você tem que fazer, não espera estar em lugar nenhum onde você não é bem-vindo. Tá, se te aceitarem, vai, senta na mesa, se não, segue seu caminho. Você é feliz? Todo dia você acorda e vai fazer aquilo e está tudo bem? Se falarem de você ou não? Então, acho que no final é sobre isso. Eu acho que uma coisa que eu vou te falar, só para terminar, insistência, insistência, insistência. Eu coloquei a Anitta no filme aqui, acho que ela é a maior professora do Brasil de quebrar bolha, né? É insistência no que você faz. Assim, quando eu comecei a fazer meus vídeos, que eram reflexões mais profundas sobre o universo da moda, e eu comecei a falar com pessoas e não com empresas, cara, a audiência era muito baixa, eu achei que nunca ia dar certo, e de repente as pessoas começaram a prestar atenção, mas era insistência, insistência, insistência. Então, ouve um monte de não e continua, sabe? E é isso. Quero agradecer muito, muito vocês. Maravilhosos. Ayron Martim, Ângela Brito, Nathalie Klein do EC. Que aulão com vocês. Obrigado mesmo.